Fala, filho de égua. Vamos ver aqui um trecho aqui do Petri aqui num podcast raiz. De vez em quando, abraço Johnny Libra. Agora você virou influencer, Petri. Os caras querem seus conselhos pra produção de conteúdo, olha lá. Onde? Qual o seu melhor conselho pra quem quer produzir conteúdo de entretenimento e lucrar com isso? Caralho, o cara virou coach. Porra, se eu soubesse, né? Eu não teria demorado tanto. Cara, não faço a menor ideia. Porque eu não sei como é que eu fiz o que eu fiz. Então eu não sei, mas seja honesto e verdadeiro e busca isso durante a tua produção de conteúdo, que talvez as pessoas entendam a tua verdade e tu consiga lucrar com isso. Não faço ideia mesmo, cara. Se eu tivesse a fórmula, eu venderia um curso de como fazer podcast. Os 7 segredos do Flow Podcast. Teve alguma entrevista ou participação sua em algum outro podcast que você falou, putz, isso aqui tá chato, isso aqui dá uma merda? Sem citar o podcast de hoje, logicamente. Praticamente todas. Todas? Quase todas. Tirando as antigas do Flow que eu ia, que eu me divertia bastante. É que o podcast, meu, ele virou uma merda completa no Brasil. Porque ele virou o que a TV era antes. Aquele lugar engessado, onde tá todo mundo por interesse, tá todo mundo por grana e por views, ninguém tá lá por vocação e por sonho, ninguém sonhou com aquilo ali, é um showbiz acontecendo na internet. Realmente tá tudo muito chato mesmo. Tá um saco, Deus. Flow, até o Flow eu assisti o Flow antigamente. Não consigo assistir mais, acho muito chato. Mas também, assim, quem é que não faz por dinheiro, né? Quem é que não tá fazendo por dinheiro, né? Será que o Petri não tá fazendo por dinheiro, né? Tudo bem, ele sonhou e tudo, tá ligado? Mas eu acho que tá tudo... Também acho um pouco que tá ficando chato mesmo. Mas eu não sei se... Acho que todo mundo faz por dinheiro, né? Até o Petri mesmo. E hoje o que acontece nos podcasts é que ninguém mais é espontâneo e verdadeiro. Ninguém se sente livre pra falar exatamente o que tá querendo falar. Tá tudo engessado, tá todo mundo com medo que saia um corte com uma thumbnail X e aí vão entender tudo errado. Então virou uma falsidade como a televisão sempre foi. Então eu notei que depois Bela analogia. de um momento ali, eu comecei a perceber que eu já não me sentia mais tão à vontade quanto eu me sentia quando eu ia no Flow antigamente. Que eu sentia que eu podia ser eu, meu. Eu falava muita merda quando eu ia no Flow. Mas ele falou isso aí, mas ele mesmo tem medo de fazer as thumb do A Deriva, né? Pesar. Ele mesmo tira, né? Lá, quando tá muito assim agressivo, né? Muito destoante, assim, né? Um pouco. Mas ele mesmo faz, né? Isso, não sei. Eu era exatamente o cara do saco cheio. E eu percebi que depois de um tempo isso já não tava mais à vontade pra rolar isso aí. Quando aumenta o público, destrói tudo. Quando o público, em geral, ele chega em algum lugar, ele acaba com tudo e ele destrói tudo que ele toca. O público é o Midas ao contrário, né? Toca no negócio, vira uma merda aquilo ali. Esse é o público. Então, não sei Se nem bem porque eu que tô o falando isso. público meio que se torna uma moeda de troca, né? Quando o cara, você chama um cara, ele vê lá que você tem 200 mil seguidores, o cara já anima de participar. Agora o cara vê que você tem 1000 seguidores, se o cara for muito humildão, ele topa de boa. Agora, se não, Sim. o cara fala, cara, eu não vou dar audiência, eu não vou dar a minha fama pra você também crescer. Tem um pouco disso também, tem um pouco desse egoísmo, né? Mas aí o problema, eu acho que é das pessoas acharem que só existe essa fórmula de podcast, né, com convidados. Sim. Pode fazer muita coisa, tu pode fazer muita coisa sem depender de convidado, né? Mas eu sinto, cara, que antigamente era muito mais livre, era muito mais Podcast é só áudio, né? Antigamente. à vontade. Tu podia se sentir realmente à vontade pra falar. A última vez que eu fui no Flow, eu acho que eu falei... Você tá falando sobre a variante Delta lá. Aí eu falei alguma coisa tipo, é óbvio que a variante Delta nasceu na Índia, porque os caras cagam no rio e tomam banho no mesmo rio. É um bagulho assim que eu falei. Cara, aí tu vai ler os comentários depois da turma. Ele devia pensar bem antes de falar sobre a cultura dos outros. E se eu falasse isso em 2019 no Flow, todo mundo ia entender. Agora o grande público chegou, fudeu. Então
sempre que eu participo de podcast, hoje em dia eu me sinto muito desconfortável. Eu sinto que já não dá mais pra ser livre e honesto. Você tá desconfortável aqui também, Petri? Não, aqui não, pô. Porque aqui que não, é a várzea? não é mesa cast. Eita. Aqui é podcast quase raiz. Porque a gente tá fazendo ao vivo e isso não existe em podcast. É, e tá no YouTube também, já não é raiz, né? Ainda dou um desconto. Porque tem muito cara de 10 anos atrás que postava podcast só no YouTube. Raiz é Mediafire. Não é nem Mediafire, como é que é aquele site que você usava? Puta que Podomatic. Isso. E não pode ter produtor e diretor, cara. Você tem produtor e diretor, né, Petri? Se tem um editor, não funciona mais. Não, editor é de boa porque o Jovem Nerd tem um editorzinho deles lá que edita os negócios desde 1930. É por isso que não era podcast, né? Você já chegou a acompanhar o Jovem Nerd em alguma fase da sua vida? Não, eu lembro que uma vez eu tentei ouvir e não entendi absolutamente nada. Uns caras meio que gritando, entrava umas músicas, umas vinhetas, não entendi absolutamente nada e nunca mais ouvi. Eu ouvi, acho que 10 segundos e fechei, nunca mais ouvi. Podcast BR das antigas, qual que você chegou a conhecer? Jovem Nerd, você teve uma degustação. Rapadura Cast, chegou a ouvir Rapadura Cast? Não, Sobre cinema? não. Tinha aquele também Anticast, já chegou a ouvir o Anticast? Nunca ouvi, mas eu lembro que ele tava sempre lá no iTunes, né? Lá no top. Isso. Inclusive ele parece que vendeu o podcast dele pra Globo. Agora ele grava podcasts pra Globo. É. Que sonho, né? E pra Globo? Não, vendeu o podcast pra um veículo tão sim. grande assim. É, eu acho que eu venderia e sairia do podcast, né? Mas apresentar o podcast. O Jovem Nerd vendeu pra Magazine Luiza o podcast deles. Mas eles têm que fazer ainda? Tem. Puta, é uma merda. Sim. E vender e dá pra outro cara apresentar. Acho que não, cara. É a melhor fórmula, né? Tu vende o teu programa, ganha, sei lá, quantas milhas e vai embora, e some. É que as pessoas não consomem o programa em si, as pessoas consomem as pessoas que estão dentro do programa. O cara não ouve o saco cheio, o cara ouve o Petri, entendeu? Pode crer. É, sim, mas por que a Magalu comprou o Jovem Nerd pra quê? Não entendi. Porque eles vendem produtos no site deles lá, né? Camiseta, caneca, livro, essas coisas. Então, segundo eles, isso consumia muito tempo deles de gerenciamento da empresa que eles criaram. Então, eles vendendo para a Magazine Luiza, eles sobra mais tempo para eles poderem apenas focar na produção de conteúdo. Ah, bom, então eles, não mudou eles muito. esquecem a parte de logística, etc. e focam só na produção de conteúdo, segundo eles. Entendi. Se você fosse vender seu podcast, para quem você... O cara ser o primeiro o cara ser a primeira pessoa a criar um podcast, né? É foda, né? Como foi o Jovem Nerd e o Petri, né? Ser o primeiro é foda, cara. É foda. O cara ser aquele cara que praticamente criou o podcast no Brasil. Você gostaria de vender? Qual deles? Qualquer um deles. Você fala, cara, isso aqui deu o que tinha que dar, posso vender isso aqui Ah, o Aderiva eu venderia de boa. pro iFood. Pra qualquer um. Qualquer um. Pro UOL, sei lá. Sim. Pro Spotify, não sei. Eu acho que só ele eu venderia hoje. Nenhum outro eu venderia. O Aderiva já chegou num ponto que os caras te mandam um e-mail pedindo pra participar? Porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Depois de um tempo que o podcast deu uma crescidinha, eu não precisei mais correr atrás das pessoas. As pessoas mandavam e-mail pra mim dizendo, posso participar do seu podcast? Você já tá nesse nível também ou não? Sim, mas normalmente é um cara nada a ver, né? Tipo quem? Blusão. Tipo, um cara... Não, nem isso. Não é cara famoso. É um cara aleatório. E, sei lá, o Zezinho que tá jogando LOL, ele manda um e-mail querendo participar. Entendi. Às vezes rola e-mail de assessor de imprensa de alguém, só que é sempre aquele e-mail disparado em massa, assim, sabe? Não é já recebi direcionado. também. É, então. Rola isso. E-mail de assessor rola bastante.
Mas eu não sei quem são as pessoas. É tipo um escritor de alguma coisa, sei lá, um cozinheiro, não sei, não é um cara que eu saiba quem é, né, pra te dizer aqui. E você fica em cima dessas coisas ou o diretor que resolve tudo só fala pra você, ó, quarta-feira, fulano de tal vem aí, esteja aí 4 horas da tarde pra gravar, ou não? Eu tenho uma agenda aqui, não sou eu que marco as pessoas, né? Ó. Eu jogo. Tem um grupo lá no Whats que eu jogo as pessoas que eu quero chamar, né? Eu jogo lá o Instagram da pessoa ou o nome e a produção vai atrás, marca, e eu vejo na Caralho. agenda quem tem essa semana e aí eu só vou lá e gravo. E gravo não, eu transmito. Outro nível, hein? É, O Flow como funciona? Mesmo esquema? mesmo esquema, mesmo esquema. É que no início eu fazia, né? Eu ia atrás das pessoas, eu marcava. E aí, conforme o negócio vai crescendo, tu vai podendo terceirizar coisas. E aí um convidado meio que chama o outro. Tipo, se você chamou o Regis, você pergunta, Regis, você conhece alguém famoso? Ele te indica e o outro cara vem, é isso? Não, às vezes acontece do cara falar, eu conheço um cara X que eu acho que ia ser legal, hein, vocês trazerem. Aí a gente vê se faz sentido e chama. Mas normalmente é contato, manda e-mail, manda DM no Instagram ou tenta contato com o assessor da pessoa que a gente quer. Como assim faz sentido? O que é fazer sentido? Eu falei, faz sentido pra o quê, exatamente? Você falou, a gente vê o cara, vê se ele faz sentido e a concentrado. gente chama. Ah, sim. Se eu me interesso, né? O cara fala, eu tenho... Por exemplo, teve um cara, o Thomas Zimmer, ele foi lá no Aderiva e aí ele falou assim, eu conheço um caminhoneiro e se vocês tiverem interesse, vocês chamam ele aí. Aí eu falei, sim, óbvio, porque deve ser do caralho um caminhoneiro, então fez sentido pra mim, entendeu? Agora, o cara pode falar, eu conheço um cara que, sei lá, o cara é escultor. Aí eu vou sentir, se fizer sentido pra mim, eu chamo, mas provavelmente não faz muito sentido. Entendeu? Sim. Ou se o cara, falar, eu conheço um MC, eu vou falar, não faz sentido pra mim, entendeu? Não seria interessante ouvir a história do MC? Dos novos eu não tenho nenhum interesse, eu não sei. Tipo, o Mano Brown, obviamente eu chamaria ele. Não sei se ele é considerado um MC, mas eu chamaria, obviamente. Mas esses caras, eu quis dizer assim, esses caras que estão famosos hoje, esses trappers, esses negócios aí, eu não tenho o menor interesse em conversar. Eu tenho, manda pra mim, manda todo mundo. Qual? Me diz um que eu tento. O que tiver de sobra pode mandar. Mas o Regis Tadeu é um dos caras que eu queria muito trazer aqui, cara. Tá. Mas o Regis Tadeu responde DM, é só mandar pra ele lá. Cara, já tentei. Não Ele tem um e-mail também. Ele mandei responde. também. Cara, ele responde, meu. Ele responde. O Thiago mandou mensagem pra ele respondeu. Meu. Pra ouvir o álbum dele e tal. Sem sorte, deve ser porque eu sou preto. Não consigo. Não consigo, não vai. Mas tudo bem. Acho que é uma questão de sorte mesmo. Se inscreve no canal, galera. Entra lá no podcast do cara. Todo dia podcast. Muito bom o podcast do cara. Dá uma força lá. Valeu, galera. Tamo junto. Falou.